Olá, bem-vindo ao canal do Camponês Moderno, seu antídoto para a história romantizada. Assunto de hoje? Avalie sua resistência à vida de cavaleiro medieval. Sabe, hoje você acorda na sua cama quente e pega o celular para rolar o feed. Depois um café quentinho, talvez um banho relaxante. Fácil, né? Mas na Idade Média, esquece tudo isso imediatamente. Sem brincadeira, você acordaria no chão gelado com cheiro de bicho e fumaça. Sem café, sem internet, sem conforto algum. Isso é loucura, né? E tudo isso antes mesmo do sol nascer. É verdade. A vida de cavaleiro não era só glória e romances épicos, tá ligado? Era uma rotina brutal e implacável. Desde os 7 anos, o corpo já era uma ferramenta de combate. Corpos quebrados, infecções constantes e o cheiro de morte permeava tudo. Sério? A armadura que parece tão imponente era, na verdade, uma gaiola de tortura. Entenda isso. Então será que você aguentaria um único dia nessa vida medieval? Ou cairia exausto no primeiro treino? E por falar em resistência, se eles aguentaram a brutalidade da Idade Média, você com certeza consegue clicar no curtir e se inscrever, né? Olha, a verdade é que, para a maioria de nós, um dia seria um pesadelo insuportável, porque a brutalidade começava muito, muito cedo. Pensa num guri de 7 anos. A essa idade, a maioria das crianças está brincando de pega-pega, descobrindo o mundo, mas não na Idade Média. Para um futuro cavaleiro, essa era a idade em que a infância simplesmente acabava. De repente, aquele moleque que mal tinha deixado de ser um bebê era arrancado de casa e mandado para o castelo de um senhor, muitas vezes um cara que ele nunca tinha visto na vida. Você tem noção do que é isso? E não tinha essa de botão de soneca, não. Eles eram acordados antes mesmo do sol das caras, com ar gelado cortando a pele e já tinham que começar a servir. O dia era uma maratona de tarefas domésticas, desde polir a armadura do senhor até aprender a montar uns cavalos gigantes, mesmo com as perninhas mal alcançando os estribos. As quedas eram constantes, o cheiro de suor e estábulo virava rotina. Na moral, é real. Era um regime militar disfarçado de educação. Além de tudo isso, o pajem tinha que memorizar umas regras de cavalaria que eram mais densas que um livro de direito. Entender heráldica, tipo quem era quem pelo brasão, e saber a linhagem de todas as famílias importantes da região. Cada erro podia significar uma punição física, sabe? Não era um tapinha, não. Era uma surra para aprender. Essa rotina brutal e implacável moldava o corpo e a mente desses meninos desde cedo, ensinando que a vida era dura e que a dor era parte do processo. Acredite. Pensa nisso aí. Uma criança de 7 anos vivendo essa barra. Isso já mostra que a resistência que a gente acha que tem talvez não seja suficiente nem para começar. E o pior, isso só era a ponta do iceberg. Quando esses meninos completavam 14 anos, a coisa ficava ainda mais sinistra. Eles passavam de pajens para escudeiros. E isso significava, tipo assim, o dobro do trabalho e o triplo dos hematomas. Agora, além de todas as tarefas anteriores, eles eram assistentes pessoais de um cavaleiro, responsáveis por cada detalhe da vida do seu mestre. Imagina você, um adolescente, tendo que limpar a armadura do seu cavaleiro depois de uma batalha. Não era só poeira, não. Era sangue, lama, suor, sabe? Todo tipo de substância desagradável que você pode imaginar. O cheiro de verde revirar o estômago. E o treinamento físico? Surreal. Estudos de esqueletos medievais mostram que muitos escudeiros tinham fraturas curadas nos braços, costelas e clavículas. Você tem noção? Isso não era de guerra, era de treino. Eles treinaram com armas de madeira, mas a pancada era real. E o mais louco? Faziam isso usando uma armadura completa, que podia pesar até 60 libras. É tipo carregar uma criança de 9 anos nas costas o dia inteiro. Muitos simplesmente desmaiavam de exaustão pelo calor, suando rios debaixo daquele metal. E não tinha essa de folga no fim de semana ou férias de verão. Dias de doença, só se você estivesse literalmente morrendo, senão era de volta ao trabalho, com a dor e o cansaço te acompanhando como sombras. Essa fase era crucial porque não só endurecia o corpo, mas também forjava uma mente resiliente ou quebrava o espírito de vez. É um nível de exigência que a gente nem consegue conceber hoje em dia. E se você acha que isso já foi pesado, se eles aguentaram a brutalidade da Idade Média, você com certeza consegue clicar no curtir e se inscrever, né? Mas o ápice dessa jornada de sofrimento ainda estava por vir, e nem sempre era com a pompa que imaginamos. A gente cresce vendo filmes em que a sagração de um cavaleiro é um evento épico, cheio de pompa e festa. Mas espere, a verdade é que para muitos, virar um cavaleiro era um ritual brutal e sem glamour, muitas vezes acontecendo no meio do caos e da carnificina.
Pensa comigo, alguns eram sagrados ali mesmo, no campo de batalha, com a armadura suja de lama e sangue minutos antes de poderem ser mortos. Registros da Guerra dos 100 Anos, por exemplo, mostram que na Batalha de Crécy mais de 200 escudeiros viraram cavaleiros assim, às pressas, e mais da metade não sobreviveu ao mesmo dia. Pesado, né? Para os que tinham uma cerimônia mais tradicional, a noite anterior era uma vigília exaustiva, orando a noite toda numa igreja fria, o corpo tremendo de cansaço e frio, o estômago roncando. A cerimônia de sagração em si podia durar até 3 horas, com cada peça da armadura sendo entregue com uma palestra sobre os deveres e a honra. Mas o clímax era a dublagem, um golpe fortíssimo no pescoço ou ombro, dado com o lado chato da espada, forte o suficiente para que o novo cavaleiro se lembrasse daquilo por toda a vida. Não era simbólico, era uma pancada real que deixava uma marca física e mental. E não parava por aí. Imediatamente após ser sagrado, esperava-se que o cavaleiro provasse seu valor, sendo enviado para missões perigosas ou direto para o próximo combate, sem tempo para comemorar, sem descanso. Ou seja, o ponto de virada da vida de um cavaleiro não era um alívio, mas sim o início de uma nova fase de provações ainda mais intensas. E uma dessas provações era a própria armadura. Agora que o sujeito era cavaleiro de fato, a armadura se tornava sua segunda pele. Mas não pense que era um traje de super-herói confortável, não. Era uma verdadeira gaiola de tortura. Uma companheira constante que transformava cada movimento e cada momento em uma provação. Uma armadura completa de placas, daquelas dos anos 1400, podia pesar entre 40 e 60 libras. É tipo carregar um aluno da 3ª série nas costas o dia inteiro, sacou? Para vestir tudo aquilo, você precisava de ajuda e começava por uma peça cochoada chamada gambison, para não ter atrito direto com o metal gelado. O processo todo, mesmo com gente experiente te ajudando, levava uns 20 a 30 minutos. E uma vez lá dentro, meu amigo, no verão, as temperaturas podiam passar dos 100 graus Fahrenheit. Era suor escorrendo aos galões. O capacete, então, era um dispositivo de tortura à parte, reduzindo sua visão a uma fenda estreita e dificultando a respiração e a audição. Imagina lutar, correr, manobrar um cavalo com todo esse peso, com calor sufocante, quase sem ver ou ouvir direito. A exaustão era garantida. E a higiene? Nem se fala. Sem banho por dias, semanas, o suor, o sangue seco, a urina. Textos medievais descreviam o cheiro de cavaleiros após a batalha como o mais fétido, como a própria morte. É surreal, véi. Cada passo, cada respiração era um esforço monumental. E a dor era uma constante que acompanhava o cavaleiro em cada jornada, em cada combate. A armadura, símbolo de poder e glória, era na verdade um fardo que testava os limites da resistência humana a cada segundo. E essa luta diária contra o próprio equipamento era apenas uma parte da batalha pela sobrevivência. E essa luta diária contra o próprio equipamento era apenas uma parte da batalha pela sobrevivência. O verdadeiro teste de resistência, o ápice da loucura, era mesmo o combate medieval. Pensa numa cena de batalha medieval. Esquece os duelos limpos dos filmes. Na realidade, era um caos total. Uma sinfonia infernal de gritos e metal. Os campos de batalha eram incrivelmente barulhentos, com centenas de homens urrando seus gritos de guerra, o clangor de espadas e machados se chocando, e o som arrepiante de lutadores feridos gritando de dor. Você tem noção? E no meio de tudo isso, os cavaleiros, com aquelas fendas estreitas nos capacetes, mal conseguiam enxergar o que estava bem na frente deles, transformando o campo numa névoa de perigo. A visibilidade era quase zero, e o chão, muitas vezes enlamado e escorregadio, era uma armadilha. Cavaleiros regularmente escorregavam e caíam durante o combate, e uma vez no chão, levantar-se era quase impossível com aquele peso todo. Era como ser um besouro virado de costas à mercê de qualquer um. E o mais brutal, a maioria das mortes não vinha de cortes limpos de espada. Não, era de trauma contundente. Maças, martelos de guerra e machados de haste eram as estrelas do show, esmagando ossos e órgãos por baixo da armadura,
transformando o corpo numa pasta. Muitos simplesmente caíam sem um ferimento aparente, a força esgotada pela exaustão do calor, o corpo superaquecido dentro daquela lata. E mesmo que você sobrevivesse aos golpes e ao calor, a medicina medieval era primitiva, tipo assim, inexistente. Antibióticos medievais consistiam principalmente em oração e reza. Um corte pequeno podia virar uma infecção mortal em questão de dias. É surreal, velho. O combate não era só uma luta contra o inimigo, mas contra o próprio corpo, o ambiente e a ausência de qualquer tipo de cuidado que pudesse te salvar. Mas a vida de um cavaleiro não era só combate, saca? Longe do campo de batalha, a rotina diária era pesada de um jeito diferente, mais mental e administrativamente exaustiva. Muitos acordavam antes do nascer do sol, com o ar gelado cortando a pele, ajoelhando-se em um chão de pedra fria para as orações matinais. Não tinha essa de espreguiçar, não. Depois, era hora de treinar. Muitos cavaleiros dedicavam 2 a 3 horas todas as manhãs ao treinamento físico intenso, independente do clima, fosse chuva, neve ou sol escaldante. Era um compromisso diário com a manutenção da máquina de guerra que era o seu corpo. Mas o cavaleiro também era um senhor de terras, e isso trazia uma montanha de responsabilidades. Eles passavam as manhãs e tardes resolvendo disputas de camponeses, tipo quem roubou a galinha de quem, coletando impostos e inspecionando suas propriedades. Um livro-razão de contabilidade de um cavaleiro de 1407 mostra que ele passou mais dias lidando com brigas de terra do que em combate real. Se acredita? Registros de uma propriedade inglesa dos anos 1300 mostram que quase 40% de todos os casos levados ao cavaleiro envolviam gado roubado ou danificado. Eles eram responsáveis por pegar criminosos, organizar caçadas afora da lei e, às vezes, até realizar as punições. Fora isso, ainda tinham que seguir um código de cavalaria rigoroso, que governava tudo, desde como falavam com as damas até como tratavam pessoas de status social inferior e ainda cultivar artes nobres, como música e poesia. Era uma pressão constante para ser o guerreiro perfeito, o administrador justo e o cavaleiro culto. Era um malabarismo exaustivo de deveres. E se você acha que isso já foi pesado, comente abaixo. Você conseguiria lidar com toda essa burocracia medieval ou teria desistido na primeira disputa de gado roubado? O mais louco é que toda essa rotina, tanto a do combate quanto a administrativa, cobrava um preço altíssimo. A vida de cavaleiro cobrava um pedágio físico imenso, meu amigo. Não tinha como escapar. A maioria estava fisicamente esgotada aos 40 anos, praticamente idosos pelos padrões medievais, com o corpo já arrebentado. Estudos de locais de sepultamento de cavaleiros mostram que as articulações do joelho tinham artrite grave e sinais de trauma repetido, resultado de anos montando a cavalo, justas e combate com armadura pesada. Era uma dor constante, tipo assim, a cada passo. Quase 80% dos restos mortais de cavaleiros examinados tinham vértebras comprimidas ou herniadas, levando a uma curvatura permanente na coluna. Pensa nisso. Uma vida inteira de dores nas costas, o corpo deformado pelo serviço. Um cavaleiro com mãos de 40 anos tinha a força de preensão de um homem moderno de 90 anos, devido à artrite precoce. Isso não era envelhecer, era desmoronar. As lesões na cabeça, acumuladas de concussões repetidas, eram um problema sério, causando danos cerebrais crônicos. A medicina medieval não tinha a menor ideia de como tratar isso, inventando o que hoje chamamos de CTE muito antes dos jogadores de futebol, e sem antibióticos, até cortes menores podiam infeccionar e virar uma sentença de morte. A medicina medieval era mais ou menos assim: beba este chá de ervas misteriosos e ore muito. Não é à toa que muitos se aposentavam cedo, se arrastando para um mosteiro em busca de algum alívio para o corpo e a alma. A vida de cavaleiro era uma existência de dor crônica e debilitante que não dava trégua. E o que é mais irônico em tudo isso é que enquanto os cavaleiros reais mancassem com joelhos ruins e dor crônica, com o corpo arrebentado e a mente cansada, os contadores de histórias medievais estavam ocupados transformando a realidade brutal da cavalaria em algo mágico, totalmente fora da casinha. A dor, o cheiro de suor e sangue, a labuta interminável e a exaustão eram simplesmente editados das narrativas.
No lugar, surgiam contos de heróis perfeitos, invencíveis, que lutavam por dias sem se cansar, derrotavam dezenas de inimigos e sempre pareciam magníficos em sua armadura brilhante. Textos literários da época revelam essa lacuna crescente entre a realidade e a fantasia, contrastando poemas de bravura com registros médicos de dor e sofrimento. Essas histórias serviam para inspirar a nobreza e dar heróis ao povo comum, perpetuando um ideal que muitos cavaleiros reais lutavam para manter, mesmo que isso significasse ir à falência. Muitos cavaleiros foram à falência tentando manter seu status, comprando armaduras e cavalos caros que simplesmente não podiam pagar. Registros mostram que até 40% dos cavaleiros menores estavam em dívida significativa, sendo, tipo assim, as vítimas originais de tentar acompanhar os Jonas. A cavalaria, no fundo, era um fardo, uma realidade brutal mascarada por um mito brilhante que exigia um sacrifício que pouquíssimos de nós hoje aguentaríamos. Sim, porque o mito da cavalaria era bem mais digerível que a realidade nua. É cômodo imaginar heróis perfeitos, não homens quebrados aos 40 anos, cheirando a suor e medo. Essa fantasia mascarava uma vida de dor e sacrifício, uma farsa brilhante para o povo. Afinal, quem quer encarar a verdade? A humanidade sempre viveu no limite da sobrevivência, entre dor e miséria. Preferimos lendas, contos de superação que dão propósito ao sofrimento. Romantizamos o inevitável, transformando o inferno em epopeia pessoal. E a gente hoje, com desafios de bateria baixa ou Wi-Fi lento, ainda se acha resistente. Reclamamos de trabalho pesado, mas nossa resistência foi moldada para outra batalha, contra a bolha de conforto que raramente se rompe de verdade. Então me diz, você encara a Idade Média ou seu sacrifício é só ficar sem Netflix por uma noite? Pense bem antes de comentar. A história não perdoa a ingenuidade. E se aguentou até aqui, clique no curtir e se inscreva, né? No fundo, só o cenário mudou. A intensidade da nossa cegueira voluntária. Fugimos da realidade brutal da existência com mais entretenimento. A verdadeira batalha nunca foi medieval, mas sim contra nós mesmos.